E continua o problema com a questão de física de número 43 do vestibular da UES 2022.2. Não é em relação à banca, mas o que aconteceu depois que a banca reconheceu o erro, muito bem feito esse reconhecimento, isso mostrou humildade e relacionamento correto com o conhecimento científico. A banca está de parabéns, porque todos nós estamos propensos a errar e reconhecer o erro e ajustar para que fique tudo direitinho. Isso, além de nobre, é o ideal, é o perfeito. Agora, vem ver comigo por que as escolas que haviam encontrado uma solução para uma questão que não tinha como ser resolvida, fizeram mudando as suas respostas em seus sites. E a questão era esta aqui do vestibular da UES 2022.2, onde você tinha uma fresadora perfurando um bloco de alumínio. Vou deixar na descrição do vídeo os vídeos anteriores relacionados a este tema. E esta era a resolução de uma das grandes escolas de Fortaleza que comenta as provas aqui do local, inclusive Enem e também outros vestibulares, FUVEST, Unicamp. E neste comentário aqui da questão da UES, simplesmente colocou os dados em fórmulas sem fazer a leitura a respeito dos fenômenos físicos envolvidos, a interpretação correta dos dados, que a Universidade Estadual do Ceará já havia reconhecido, agora, pouco tempo atrás, que estava errado. Então, uma questão errada não tem solução, mas mesmo assim se fez uma solução. Agora, a solução atual neste site, sobre comentário, você consegue ver o link aqui na nossa visualização. Você tem as mesmas fórmulas. Meu Deus, para que fórmula para um problema que não tem solução? E olha o texto que colocaram aqui. O enunciado da questão não deixou claro qual a quantidade de energia que efetivamente será utilizada no aquecimento do bloco. Por isso a questão foi anulada. Obviamente isso não desmerece de forma alguma a banca elaboradora. Mas é lógico que não desmerece. Pelo contrário, a banca anular uma questão que estava errada é um abono, não é um desabono, né? Bem, com certeza não deve ser utilizada a quantidade de 25%, pois é a parcela perdida no aquecimento da própria máquina e nos arredores. Bom, aí você está errado, porque arredor da máquina, os arredores da máquina tem quem? O bloco de alumínio. Então, dentro desses 25%, se pode interpretar que, estando o alumínio, bloco de alumínio, nos arredores da máquina, esta energia vai para ele. Olha só, mais um problema. Então, esse remendo aqui nessa mudança de solução não está me parecendo muito bem, mas vamos continuar. Sobra a quantidade de 75% de energia útil para a utilização da máquina. Útil para a utilização. Legal, quão redundante isso é. Porém, é razoável que seja utilizada uma quantidade menor para o aquecimento do bloco. Sendo assim, como não é informada essa quantidade, não há resolução, e de fato a questão deve ser anulada. Ótimo! Deveria ser isso o que finaliza a argumentação. Agora, se fizermos a suposição, supor o quê? Não dá para você supor algo que, nesse caso, já se disse que não é. Ah, não, para quê? Para encontrar a resposta errada que eles haviam feito na situação anterior? Ou seja, eles estão tentando justificar o erro que eles haviam cometido. Olha, se fizermos errado, dá isso. Ah, tenha dó. É mais bonito simplesmente reconhecer o erro, falar tá anulada e nada de ficar tentando justificar. Olha, com isso chegamos ao item que a priori era marcado como correto. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito com você, estudante, que está querendo aprender mais sobre física e não sobre suposições absurdas. Esta aqui é outra escola que havia comentado desta forma. O acesso a isso aqui foi no dia 4/5/2022. Você tinha essa substituição em fórmula louca. Então veja, esse colégio não sugeriu a anulação da questão. Não sugeriu. Pelo contrário, resolveu aqui de forma mundo louco, certo? E encontrou o gabarito, que era o oficial até então, né? Aliás, o preliminar. Então, eles querendo chegar à resposta preliminar, fizeram qualquer loucura, qualquer aplicação de fórmula que
o nosso decoreba leva, né? Tá vendo? Então se está favorecendo o decoreba. Foi o que aconteceu. Você está vendo alguma sugestão de anulação? Não. Mas então a Universidade Estadual do Ceará anulou a questão. E acredita que eles tiveram a cara de pau de dizer que eles sugerem a anulação? Você está vendo alguma sugestão aqui? Não. A anulação aconteceu porque eu e outros professores nos colocamos diante do aluno a solução, aliás, o comentário correto sobre essa questão, indicando que estava errada, foi feita a solicitação de anulação e a banca entendeu que sim, era para ser anulada porque não havia sentido físico na questão que havia sido elaborada. Por isso, uma questão errada não tem solução. Mas você acredita que eu ouvi a argumentação de que essa solução está certa, a questão que está errada. Peraí, a gente precisa de um filósofo para ajudar a gente, porque como é que existe uma solução certa para uma questão errada? Eu não entendo. Um professor de filosofia podia ajudar a gente, não é? Indo hoje ao site dessa escola, você vai encontrar aqui o comentário, onde ele faz aqui um texto bem grande e depois faz uma conta. Eu não sei que conta e não sei o que está acontecendo aqui. Vamos ler? No enunciado da questão ocorreu uma incompatibilidade com o funcionamento correto de uma fresadora. Legal, tô gostando até aqui. Como se sabe, um aparelho como esse converte a energia total recebida em outras formas de energia, como cinética, térmica, sonora. Não houve no enunciado um detalhamento de qual percentual da energia total recebida que foi realmente absorvido na forma de térmica pelo bloco, gerando o aquecimento deste. O enunciado, da maneira que foi colocado, pode induzir a uma interpretação da fração dos 75% referentes à potência útil como se tivessem sido totalmente utilizados para o aquecimento do bloco, o que não condiz com o funcionamento correto do tipo de aparelho em questão. Além disso, a fração de 25% citada no texto da maneira como foi colocada no texto ainda pode gerar uma dupla interpretação por parte do candidato, porque gera a dúvida se os arredores aos quais se refere o texto incluem ou não o bloco citado como fazendo parte do sistema. Excelente! Se tivesse parado aqui, tava top! Aplauso! Perfeito! Contudo, isso aqui foi o texto feito pela própria banca ao reconhecer o seu erro. Eles adaptaram, colocaram aquele famoso com as próprias palavras, mas isso aqui é o texto depois que a anulação já foi feita. Veja, este comentário foi feito depois que a universidade reconheceu o erro e falou, olha, por causa disso, e é o que está listado aqui, a gente anula. Mas, olha, você já ouviu falar em cara de pau? Então vamos pegar um óleo de peroba. Aqui, observação, provavelmente a intenção da banca era, eu não estou interessado na intenção da banca. Para que eu vou resolver errado substituindo com formulinhas? Não, era para ter parado ali. Mas ainda piora. No entanto, ressaltamos mais uma vez que o enunciado está incoerente do ponto de vista físico, legal? Quanto ao correto funcionamento do aparelho em questão, pelos motivos citados anteriormente, além de apresentar alguns trechos que podem gerar duplas interpretações. Tá legal. Logo, sugerimos a anulação da questão. Você está vendo isso? Ele está dizendo aqui que sugere a anulação da questão. Eles não têm mais o que sugerir. Já foi anulada a questão. Eles estão colocando isso depois. O que isso quer dizer? Estão querendo enganar você, querido estudante. Eles erraram e não sugeriram anulação alguma. Eles eram contra a anulação. Eles só resolveram dizer que sugeriram a anulação depois, e somente depois, que já havia sido anulada. Então, que tipo de postura você acha que é essa? E aí eu pergunto a você, é legal isso? Bem, eu já mostrei como estava antes, e eu não vi nenhuma sugestão. Agora, depois, quando a banca já havia anulado, porque quem sugeriu? Eu e outros professores aqui de competência, excelência, que chegaram e falaram, olha, física não é formulinha aplicada. Física
é compreensão, é interpretação dos fenômenos naturais. Bem, deixo então para você essa reflexão. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.